irmãos, a abrir a sua Bíblia, sem muita delonga, né? No livro de Abacuque, louvado seja Deus, no capítulo é o de número 3. Eu confesso que fui surpreendido com este convite, né? Mas é um convite irrecusável, vindo deste homem de Deus, pastor Roberto, e fico muito feliz, irmãos, muito honrado, porque foi por meio dele, de Deus, através dele, do pastor Roberto Sena, do pastor, hoje servo de Deus, que muito me alegro em vê-lo aqui esta noite, pastor Antônio Alencar, né? Servo do Senhor, que no dia 2 de abril, né, de 2010, era um domingo, irmãos, eu desviado dos caminhos do Senhor, em um acampamento, organizado e feito por através dos mesmos, juntamente com a missionária Lélia, eu creio que estava ali na equipe, pastor Helena ali ajudando, missionária Helena, louvado seja Deus. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus, sendo ministrado, irmãos, através deste homem, pastor Antônio Alencar. Ali eu me reconciliei com Jesus, e eu não me esqueço de que naquela noite de domingo, eu ali escutando, ouvindo a palavra de Deus e sendo ministrado através deste homem de Deus, vi a primeira pessoa entregar a vida para Jesus, a segunda pessoa, eu me segurando na cadeira e insistente ainda, pensando no passado, nos desejos da carne, e fazendo aquela reflexão na minha mente: eu vou deixar isso, eu vou abandonar aquilo. Mas o chamado do Espírito Santo era mais forte, e ali eu só me levantei, me ajoelhei na presença do Senhor, e fiz o que um pecador arrependido faz: chora o seu pecado diante do Senhor, chora a sua transgressão, chora por ter errado o alvo. E ali, irmãos, eu me lembro de uma frase, e aqui eu quero entrar dentro desta palavra, que ele disse num momento, na hora da confissão. Algumas pessoas ali foram até a mim e tentaram me levantar, e ele disse uma frase: deixa ele aí de joelho, deixa esse aqui chorar, porque o tratamento de Deus com ele é diferente. E ali, irmãos, até hoje, para a glória de Deus, nós estamos perseverando. Estamos perseverando. Tem uma irmã que ontem até citei uma frase dela: tem dia que a gente está igual caldo de piaba, fraquinho, né? Quase que jogando a toalha, mas a gente pensa e reflete: não vou me entregar, não vou desistir. E o Senhor haverá de me dar forças para continuar de pé. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Antônio Alencar. O Senhor está nas minhas orações. O Senhor é uma pessoa que a gente tem com muita estima. Que Deus abençoe grandemente sua vida e o seu ministério. Muita gente não lhe conhece de ver, mas de ouvir falar. Que Deus continue abençoando. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Capítulo de número 3 de Abacuque, versículo de número 17. E logo após você vai abrir comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo de número 11. Os irmãos foram encontrando, diga amém. Glória a Deus. Se puder ficar de pé, irmão, fica à vontade. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Jesus. Há uma graça, irmão, neste lugar. Há uma unção tremenda aqui neste altar. Louvado seja Deus. Tenha liberdade nesta noite para glorificar ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Tome o seu assento aqui esta noite. Pastor Roberto, me permita nesta noite entrar pouco a respeito dos sinais, mas ficar um pouco na parte da maturidade espiritual. O pastor, ele me trouxe este tema, irmãos, e eu fiquei muito impactado, e eu disse para ele que é um tema atual, é um tema relevante, principalmente para o nosso ambiente assembleano, pentecostal clássico. Falamos muito em batismo com o Espírito Santo, em mover do Espírito Santo, em profecias, falar em línguas como evidência do batismo. E quem não é o assembleano que não gosta, irmãos, quando você vai para o ambiente do culto e Deus resolve se manifestar, e Deus resolve visitar a casa, e nós somos renovados, somos restaurados, a renovação de línguas, o mistério, dons são reavivados, despertados novamente em nós. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. E nós sabemos e cremos na atualidade dos dons, e não temos dúvidas que nesses dias, irmãos, Deus ainda fala, porque Hebreus já inicia dizendo: Deus falou por muitas vezes através de sonhos, falou por através de profetas, porém nos últimos dias Ele fala através do seu Filho. E nós sabemos que o Filho, irmãos, é o verbo de Deus que se fez carne, é a palavra propriamente dita, materializada. Louvado seja Deus por isso. Mas nós vivemos em um tempo, irmãos, em que as pessoas, eles andam, principalmente os pentecostais, em busca de sinais. E isto mostra imaturidade, porque nós sabemos, irmãos, e o Senhor me recorda a passagem em que Elias está na caverna, dizendo a Deus: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Como quem também dizendo: se possível, leva também a minha vida, porque é muita responsabilidade sobre mim, eu não aguento. E o Senhor traz a ele, irmãos, uma palavra. Mas primeiro vem um terremoto. E tem muita gente que anda atrás do terremoto santo. Aí vem o fogo. Tem muita gente que anda atrás do fogo. Vai terça-feira em um lugar, quarta-feira em outra, sexta-feira em outro. Mas Deus fala ao coração de Elias, irmãos, num vento suave. Sopra ali naquela caverna. E o Senhor diz a ele que ainda tinha alguns 1000 profetas remanescentes dele, e conforta o coração de Elias, e diz a ele: meu filho, come e bebe, porque tu ainda vai caminhar um pouquinho, ainda tenho algo a fazer por através de você. E aquele homem, ele come e bebe, se levanta, unge o seu sucessor, unge alguns reis, e chega um momento que Deus recolhe para si, como diz as Escrituras.
mas foi um homem muito usado por Deus nos seus dias, que em algum momento, irmãos, assim como eu e você, ele teve a crise de fé. Ele viveu um momento da sua vida ministerial e que ele ficou recluso naquela caverna, mas em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Ele está ali, irmãos, vivendo o seu momento mais difícil da sua vida, e Deus vai ao encontro de Elias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós observamos Abacuque, ele, no seu livro, ele começa fazendo alguns questionamentos. Até quando, Senhor? Os homens vão estar aí roubando, os homens vão estar se corrompendo, os maus homens se satisfazendo dos bons, usurpando, juízes vendendo sentenças e muitas outras coisas. Nos seus dias a corrupção, irmãos, estava terrível, e ele começa aquele questionamento, e ele fala muitas coisas, inclusive ele fala a respeito do Império Babilônico, que se vangloriava por ter conquistado muitas nações, se vangloriava do seu exército, do seu aparato militar, se vangloriava da capacidade de montar trincheiras. Muitas vezes nas cidades fortificadas eles faziam algumas, eles tinham algumas estratégias que entravam em cidades fortificadas, levavam a sua população como cativa, levavam os bens, saqueavam as cidades e se orgulhavam disso. E ele perguntava: até quando, Senhor? Eles vão continuar zombando, se orgulhando de tudo isso, e o Senhor não vai fazer nada. E quando eles se voltam contra Israel, diz as Escrituras, irmãos, que eles fazem algo terrível com aquele povo. Quem eles puderam matar, mataram. Quem eles puderam saquear, saquearam. Como se não bastasse, irmãos, levaram o povo cativo para a Babilônia. E a cena que ele descreve no livro, irmãos, é uma cena terrível, desoladora, que muitas vezes nenhum de nós, irmãos, suportaria. Porque aqui todos nós temos maturidade espiritual, e levantamos as nossas mãos e louvamos ao Senhor, e cantamos o hino que o vocal cantou agora há pouco: lá no céu só vai ser alegria. Mas muitas vezes, irmãos, quando a lâmpada, eu estou muitas vezes me lembrando dessa frase que um dia eu li e não sai da minha memória esses últimos dias: quando a lâmpada se apaga, quando as portas da igreja se fecham e a gente vai para a nossa casa, a gente está no nosso coração dizendo: Senhor, não vem, não volta ainda, porque ainda preciso colocar alguma coisa no lugar, ainda tem alguma coisa para colocar em ordem. E o pecado e os desejos e a carne, ela vem sofrendo ondas e mais ondas de tentações, e muitas das vezes a gente não consegue resistir e cede às tentações que tão de perto nos rodeia. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daquele caos, Abacuque, ele fala, ele solta esta pérola dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não haja gado nos currais, no celeiro não haja mantimento, todavia eu me exultarei no Senhor, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É alguém que entende, enquanto no seu redor
no ambiente em que ele se encontra, no seu interior haja uma crise, ou ao seu redor haja um problema que muitas vezes aos olhos humanos é insolúvel, mas a confiança dele está em Deus, a esperança dele está no Senhor, os olhos dele estão voltados para o céu, porque ele sabe, irmãos, que o céu nunca está em crise, que o céu não passa por turbulência como nós passamos aqui, e há um Deus no céu que ele olha para nós, e no momento certo ele se manifesta ao nosso favor. E a alegria dele, irmãos, não é circunstancial. Ele diz: ainda que não haja nada, mas eu me exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Mostra ser, irmãos, uma pessoa madura, espiritualmente falando. Abacuque está ali dizendo, está expressando em um grau de vida espiritual, irmãos, em que ele está vivendo. Louvado seja Deus por isso, porque tem alguns de nós que nesses momentos não temos a mesma atitude de Abacuque. Nesses momentos a gente murmura, nesses momentos a gente quer olhar para trás e lembrar que a nossa vida no passado, por mais que a gente vivia em taca de noite, mas a gente olhava para a despensa, era cheia, tinha um emprego com um salário bom, mas aquilo não rendia nada, irmãos, e o inimigo nos escravizava de tal maneira, nos envergonhava, fazia como motivo de vergonha as pessoas que estavam em nossa volta. Mas nós olhamos para a atitude de Abacuque, ele mostra ser alguém, irmãos, que a esperança dele está no Senhor, no Deus da sua salvação. E que nós possamos olhar para este homem, irmãos, e trazer algumas lições para o nosso aprendizado. Eu olho para o texto de Coríntios, quando Paulo diz: quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Abacuque, ele não servia a Deus pelo aquilo que Deus podia dar para ele. Abacuque não servia a Deus simplesmente por ele estar vivendo um momento de conforto, um momento de alegria, um momento tranquilo, mas ele sabia que mesmo nos momentos difíceis que ele pudesse estar atravessando, mas a esperança dele estava no Senhor, o coração dele estava depositado no Senhor. Sabe por quê? Porque servir ao Senhor, irmão, não é estar isento de passar por dificuldade. Servir ao Senhor não é estar isento de passar por alguns problemas. Não, você serve ao Senhor, mas acontece problemas, surgem problemas no meio do caminho. E esses problemas, eles vão surgir. E se você ainda não passou por esses problemas, te prepara, porque você vai passar. E se você está passando por algum problema, faça como Abacuque: todavia que a tua alegria esteja no Senhor, porque o Senhor diz que o choro pode passar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O crente que tem maturidade, ele suporta. Olha para Jó. Diz as Escrituras que ele disse: no momento mais difícil da sua prova, eu sei que o meu Redentor vive. O inimigo pode ter tocado nos meus bens, pode ter tocado na minha família, mas todavia esperarei no Senhor. Ele diz: eu sei o que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar nessa situação para sempre. Fique com isso no teu coração. Louvado seja Deus por isso.
E a maturidade, irmãos, ela é a capacidade de você conseguir interpretar as coisas, entender, compreender. Muitas vezes fazer a autocrítica, reconfigurar a tua rota. Saber que no momento, irmãos, na vida tem os momentos bons e os ruins, todos eles fazem parte. E tem a sua importância, tanto para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para forjar o nosso caráter, aquilo que nós somos, for através dos percalços da vida. E fomos sendo moldados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu fico feliz em ver, irmãos, a maturidade do profeta Abacuque. Ainda que não tenha nada, todavia exultarei no Deus da minha salvação, me alegrarei em Deus. Alguém pode olhar para mim e dizer: rapaz, os tempos estão difíceis, rapaz, as coisas não estão indo bem, e tu aí com esse sorriso na cara. Ele diz: eu sei que Deus vai entrar com providência no momento certo, e essa situação vai mudar, mas eu não vou perder minha esperança em Deus. Faça isso, a partir de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus nos chama para a sua presença, irmãos, é interessante que ele fala através de Pedro, dizendo: com o menino novamente nascido, que você possa se alimentar do leite, e por meio dele você possa ir crescendo cada dia. É interessante que a Bíblia fala sobre isso, irmão, sobre crescimento em muitas passagens. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia fala muitas vezes da frutificação, que é o processo da semeadura. E depois vem aquela planta, ela é regada, ela vai crescendo, no tempo certo ela vai dando frutos. Então tudo é um processo que nós temos que passar no decorrer da nossa caminhada. E muitos homens das Escrituras, irmãos, passaram por momentos difíceis, e Deus trabalhou o seu caráter, e se tornaram pessoas maduras. A Bíblia me faz lembrar, enquanto eu estudava sobre este texto de José, por exemplo, Deus deu sonhos a José. José compartilhou seus sonhos com seu pai, com seus irmãos. Houve uma revolta entre os seus irmãos, tentaram matar, mas posteriormente venderam. Ele foi parar no Egito. Os irmãos conhecem a história. Foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi para a prisão. Da prisão, Deus fez ele governador do Egito, depois que ele revela o sonho do faraó. Se torna a segunda pessoa depois de faraó. Mas é interessante, irmãos, que no momento certo ele preserva a sua linhagem. Ele traz o seu pai de volta ali para ficar ao seu lado, dá mantimento aos seus irmãos. Mas chega um momento que Deus recolhe Jacó. Os irmãos de José se preocupam. Você vai ver lá no capítulo de número 50 de Gênesis. Os irmãos dizem: acha, agora nosso pai morreu e José vai se vingar de nós, vai tirar as nossas vidas, vai cobrar aquilo que nós fizemos com ele. E eles têm uma ideia e manda recado para José e dizer: José, nosso pai, antes de morrer, ele fez um pedido, que você deveria nos perdoar todo o mal que nós fizemos para você durante a nossa vida. E José olha para ele e diz: não, meus irmãos, não se preocupa, porque eu não vou fazer nenhum mal a vocês, porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus converteu em bem. Foi, como quem dizendo, foi de Deus a atitude de vocês, por mais que eu não entendi no primeiro momento, mas Deus estava trabalhando para preservar a descendência do Senhor, e assim Ele queria que tudo isso acontecesse, que eu estivesse aqui hoje, para que
pudesse preservar a nossa descendência. O que eu aprendo com José, irmãos? Ele se tornou um homem maduro, depois da cisterna, depois de ser vendido, depois de ser traído pelos seus irmãos, depois de ser caluniado pela esposa de Potifar, e de ter parado naquelas prisões, que ele nunca imaginou ter que passar por toda aquela situação, mas Deus estava trabalhando no caráter de José. E quando chegou o momento certo, ele entendeu que todo aquele processo fazia parte de um projeto de Deus na vida dele. Talvez nós estamos falando com pessoas aqui que quando decidiu servir ao Senhor, de lá para cá, irmãos, o negócio tem arrochado, as coisas têm apertado. E você talvez até questiona: Senhor, antes de te servir, a minha vida era uma maravilha, mas depois que eu passei a te servir, parece que o negócio está mais apertado, ficou mais difícil, e as coisas têm se agravado, e minha situação não tem sido fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém tem pregado aí um evangelho de facilidade, irmãos, esse aí é mentiroso. O evangelho é renúncia, o evangelho é cruz. A vida com Deus, irmãos, ela é apertada, ela é estreita, mas o que nos conforta é que no fim deste caminho, irmãos, há uma eternidade para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E José teve a maturidade de entender que até nos momentos difíceis Deus trabalha. Por isso que entra aqui esta palavra: quando eu era menino, falava com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O crente, irmãos, ele tem que compreender isso. E eu creio que esta igreja é uma igreja marcada por experiências com Deus. Eu fiquei muito feliz com o testemunho que a irmã Júlia contou. Inclusive eu louvo a Deus pela vida dela. Eu estava perguntando aqui, querendo relembrar o esposo, ele master, né? O filho já está maior do que ele, o pastor me mostrando aqui. Mas que Deus abençoe esta família linda, que tem perseverado ao lado desse casal, justamente com os demais irmãos, e tem visto a luta, irmãos, que é para esta obra estar da forma como nós estamos. Ainda não está 100%, mas haverá de chegar para a glória de Deus, se assim Deus não voltar. E isto gera experiências com Deus, amadurecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez os que caminharam, os crentes meninos, olharam: pastor Roberto, isso não vai dar certo, pastor, nós não temos dinheiro para comprar esse terreno, muito menos para construir a igreja. Vamos continuar aqui no ponto alugado. Eu passei ali na frente, olhei o ponto. Eu disse: era aqui que era a congregação. Mas os irmãos avançaram, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E os irmãos trazem nas mãos a marca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, irmãos, quando nós observamos para esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, para este tema, maturidade espiritual, não é andar na sombra dos sinais. Experiências pessoais, irmãos, reais. A Bíblia fala no momento do ministério de Jesus, no capítulo 6 de João, que depois de Jesus ter multiplicado os pães, a multidão começou a andar com Jesus e dizer, talvez, eu conjecturo, eu imagino: nós vamos colar neste homem que nós não vamos passar mais fome. De repente chega a noite, Jesus cansado, ele se ausenta para orar. Os discípulos atravessam o rio de Tiberíades, vão para outra margem, e ali a multidão amanhece o dia, procura Jesus e não acha. Mas eles percebem que os barquinhos estão chegando na beira do rio, e eles conjecturam: se estão chegando, então quer dizer que alguém atravessou para o outro lado. Aí o povo vai atrás de Jesus e encontra Jesus. E quando eles encontram Jesus, ele diz: mestre, quando tu chegastes aqui?
Jesus olha para ele e diz: vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ele diz: o que tu fazes para que nós creiamos em ti? Moisés, o nosso pai, nos deu o pão, e o Senhor, o que é que o Senhor nos dá? Jesus disse: Moisés deu o pão, mas todos aqueles que comeram o pão morreram, mas o pão que eu lhe der, vocês vão comer e não vão morrer, mas vão permanecer para sempre. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muito crente que busca a Jesus, encontra a Jesus, mas as suas intenções são erradas, as motivações são erradas. Aí está a explicação porque muitos se desviam, deixam a presença do Senhor, porque a motivação para buscar o Senhor é errada. Jesus estava mostrando para eles sinais, a multiplicação dos pães, mostrou sinais muitas vezes de transformar a água em vinho, sinais tremendos, irmãos, milagres e maravilhas, para mostrar que ele não era outro senão o profeta que o próprio Moisés disse que haveria depois dele de vir um profeta muito maior do que ele. E os sinais mostraram lá no ministério de Jesus, mas muitos estavam desapercebidos, porque as motivações eram erradas, eles eram imediatistas, eles queriam satisfazer logo os seus desejos momentâneos, efêmeros. E quantos de nós nos frustramos com Deus por isso? Com essas falsas promessas de que a vida com Deus vai ser doce, vai ser boa. Ela tem suas marcas, irmãos, mas vai valer a pena. Louvado seja Deus por isso. E ali naquele momento eu descubro algo tremendo, irmãos. E é a explicação porque muito deixam a presença do Senhor por isso, que busca Jesus, encontra Jesus, mas a motivação é errada, é crente menino. Vou buscar Jesus porque Ele vai me abençoar, buscar Jesus porque Ele vai me dar uma casa, Ele vai me dar um carro, porque Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas a nossa principal motivação, irmãos, é adorar a Ele, é servir a Ele com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O que vier depois, Ele haverá de acrescentar em nossas vidas, de acordo com a nossa necessidade. E Ele quer ver fé em nosso coração para crer, porque os pássaros não plantam, não semeiam, mas Deus não deixa faltar o pão a eles. Os lírios, diz as Escrituras, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, mas todos os dias Deus os veste. E vocês, irmãos, são mais importantes do que isso. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Foi falado aqui a respeito do rei, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele momento Jesus trouxe uma palavra dura para aqueles homens que estavam ali à sua volta. E no final de tudo, quando Ele termina o seu sermão, alguns começam a dizer, lá no versículo 50 do capítulo 6, duro é ouvir isso a respeito de Jesus, são palavras muito grossas, muito duras, nós vamos embora. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, não vão também? Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens palavras de vida eterna. Então, irmão, nós precisamos olhar para essas atitudes e ver que crente maduro, irmãos, ele não busca Jesus pelaquilo que ele pode dar, ele busca Jesus pelaquilo que ele é. Quem é Jesus para você? Você já fez essa pergunta? Para quem é Jesus para mim? Por que eu sirvo Jesus? Por que eu estou na presença de Jesus? Por que todos esses anos eu ainda persevero em servir a Jesus? É porque você quer viver uma eternidade com Ele.
É porque você quer viver um tempo servindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você descobriu o motivo da tua existência. Você descobriu que somente com Jesus a tua vida fez sentido. Somente em Jesus, aleluia, a tua vida se torna mais prazerosa, ela tem mais significado para a tua existência. Louvado seja Deus por isso. É um crente que deixou a imaturidade e compreende as coisas de uma melhor forma. Paulo, ele deixou as coisas de menino quando ele se tornou grande. E é interessante, irmãos, falar isso, que a maturidade espiritual, a maturidade em si não quer dizer idade. Tem gente que tem 30 anos, ou melhor, 40, 50 anos, tem uma mentalidade de alguém de 20. Tem alguém de 20 anos que já tem uma mentalidade de 50. Quem nunca encontrou, irmãos? Alguém com 20 anos que ele já é, eu creio que o pastor Roberto, que é uma pessoa que tem mais experiência, já encontrou alguém de 20 anos que já tem a sua independência financeira, já tem a sua formação, já tem uma meta pré-estabelecida para a vida e está buscando cada dia cumprir essas metas a um pequeno, a um médio, a um longo prazo. Está determinado em servir ao Senhor. A Bíblia fala, por exemplo, de Daniel. Quando ele vai para a Babilônia, ele já é um jovem, e quando ele é oferecido as iguarias, ele diz, ele propõe no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele está determinado em não se contaminar. Ele mostra ser uma pessoa que já tem objetivo de vida em servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ali ele mostra, Ananias, Misael, Azarias, quando não se coloca de joelho diante da estátua do rei, era alguém que já estava determinado. E a maturidade, irmãos, espiritual é no mesmo sentido. Tem crente que tem 20 anos servindo ao Senhor, 5, 10, mas não tem uma fé estabelecida no Senhor, num propósito daquilo que verdadeiramente crê, fundamentado de uma vez por todas na palavra de Deus. E ele é como um vento, é como uma palha jogada ao vento, com todo o vento de doutrina. Ele não tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, naquilo que é Jesus, naquilo que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, o significado que tem a palavra de Deus na sua vida, e o que é ser igreja, o que é ser um membro do corpo de Cristo, o que é poder servir a Cristo nos dias que nós vivemos. Isto é um grande perigo, irmãos. Por isso é importante você se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, você ter uma vida de oração, você ter uma vida de comunhão com Deus, porque isto vai contribuir para o teu amadurecimento espiritual, para o teu crescimento espiritual, para que você se torne um crente maduro, compreendendo a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Paulo, ele ora à igreja de Colossos, aos Colossenses, ele diz: desde quando eu conheci as coisas a respeito de vocês, eu não cesso de orar por vocês, a fim de que Deus os faça crescer em toda a ciência e em todo o conhecimento de Deus, compreendendo profundamente, e assim compreendendo, vocês possam gerar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. E a oração de Paulo, irmãos, é para que aqueles irmãos cresçam em toda a ciência, em todo o conhecimento de Deus, e conhecendo, eles possam assim gerar frutos bons. E é isso que Deus espera de cada um de nós como crentes verdadeiramente servindo ao Senhor. Porque tem de crente imaturo, irmãos, que deixa a igreja por conta de uma desavença com o irmão, com a irmã, e aqui é o caminho para o final. Às vezes quando o pastor chama a atenção, corrige. Às vezes quando não é elogiado como queria que fosse elogiado, deixa a igreja, deixa a presença do Senhor. Isso aí mostra ser imaturo. Nós precisamos compreender, irmãos, muito a palavra de Deus na sua essência. E é interessante, irmãos,
nós observarmos a vida de Abacuque, ele era um homem determinado. Nós olharmos para Paulo nesse texto, quando era menino, falava com o menino, discorria com o menino, mas logo que me tornei grande, deixei as coisas de menino. Nós precisamos deixar, irmãos. A igreja é um projeto perfeito, mas ela é tocada por pessoas imperfeitas. Vai ter briga, vai ter discussão. A farda, escolheram rosa, a irmã queria amarela, outro queria verde, outro queria branca. Mas nós temos que entender, se foi escolhido rosa, é rosa. Tem gente que deixa a igreja por causa de uma farda, por conta de uma irmã que mal interpretou. Isso aí é são coisas que o crente maduro, irmãos, ele não vai levar isso em conta, irmãos. Ele vai servir ao Senhor. Se for escolhido rosa, é rosa. Se for escolhido branco, é branco, e glória a Deus por isso. O que eu quero é adorar o Senhor no dia da festa. O que eu quero é agradecer ao Senhor neste dia, por tudo que Deus fez. 11 anos, muitas vidas alcançadas, muitas conquistas nós tivemos, e haveremos de ter, se assim o Senhor não voltar. E se alguém, irmãos, porventura falar mal de você, saiba uma coisa, é Deus que te justifica. Você não precisa se justificar diante das pessoas. Se alguém fazer algum mal contra você, saiba que Deus, ele pode converter o mal em bem. Se alguém talvez não compreender como você tem servido ao Senhor, saiba que há um Deus no céu que ele conhece o teu coração. E eu vejo Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Os tempos podem ser difíceis, mas que a tua esperança, a tua alegria, os teus olhos estejam focados no autor e consumador da tua fé. O homem é falho, mas há um Deus no céu que é perfeito. É nele que deve estar a nossa visão, nosso foco. Bendito seja o nome do Senhor. E o crente maduro, ele anda assim, irmãos. Ele fica olhando as coisas corriqueiras, passageiras, efêmeras. Porque se tu fixar os olhos naquilo que é aqui da terra, a Bíblia diz que o que é aqui da terra é momentâneo, é passageiro, ao passo que os nossos olhos têm que estar nas coisas eternas, porque ali não, no momento certo, não são coisas eternas. No momento certo nós haveremos de desfrutar na sua totalidade. E os momentos que a gente passa de luta, de prova, são momentos que vai chegar o momento que nós vamos trocar todo o nosso choro, todo o nosso sofrimento por uma coroa. Nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de se revelar. Que Deus em Cristo nos abençoe, que sejamos uma igreja madura, servindo ao Senhor com alegria. Por mais que alguns andam aí procurando uns sinais, mas a fé em Jesus, irmãos, ela é racional. A nossa fé, ela tem que ser racional em Deus. Não é na emoção. Alguém que se converte na emoção, depois que a emoção passa, ele se desvia. Mas nós servimos ao Senhor porque nós sabemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Por mais que eu passe por um momento de dificuldade, mas Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês também haverão de vencer. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em seu amor para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja